Vem comigo conhecer quais são os produtos que você precisa ter na sua necessaire. Esta é a nossa primeira aula e hoje você vai, saber quais são os produtos que você precisa ter para fazer esta make. Primeiro passo, nós precisamos preparar a nossa pele. Então, nós temos aqui o nosso gel da linha Time Wise 3D, que ele vai limpar o nosso rosto. Depois, o nosso hidratante antioxidante, que ele vai repor a água que a gente removeu com o gel de limpeza. Proteção, nosso protetor solar, fator 30. Depois, o creme da área dos olhos, que é para esta região, para não craquelar aqui, né, a base. Depois, o primer de rosto, que ele vai, né, diminuir a aparência dos poros, controlar a oleosidade, deslizar a base mais fácil. Aí, a gente tem o nosso fixador, que segura, né, a nossa maquiagem por até 16 horas. Então, você aplica ele antes e depois, né, na finalização da sua pele. E aí, feito isso, nós vamos começar a correção. Eu vou aplicar o corretivo pêssego, junto com a esponja, que eu venho aqui aplicando nesta região. Depois, eu venho com a minha base e o pincel, que eu expliquei tudo certinho, né, o passo a passo, lá no vídeo 2. Feito isso, eu já vou selar não. Feito isso, eu vou iluminar. Vou usar um corretivo mais claro junto com a esponja para poder aplicar nos pontos de iluminação. Então, apliquei aqui embaixo dos olhos, centro de testa, topo de nariz e arquinho do cupido. Aí sim, feito isso, eu venho com o meu pó translúcido. Pode ser com a esponja, ou você pode ter essa esponjinha aqui, ó, quadradinha. Essa esponjinha eu gosto bastante porque você encaixa bem aqui certinho e você aplica em toda a região. Feito isso, vamos para a parte, né, de contorno, blush e iluminador. Pincelzinho aqui de blush. Eu usei, né, para poder fazer o contorno, o Duo Bronzer. Depois, eu usei o Duo Blush. O iluminador, eu utilizei o Glazed. E para afinar o nariz, eu utilizei o leite, o contorno leite. Aí, peguei, apliquei todo. Depois, eu fui tirar o pó translúcido. Eu tirei, né, o pó translúcido de um lado sem nada no pincel e do outro lado com o meu pó compacto bege 1, tá? Feito isso, tirei todo o produto e eu apliquei o spray fixador. E já aproveitei, arrumei minha sobrancelha. Quais são os produtos que eu utilizei para sobrancelha? Eu peguei o gelzinho Dark Brunette e o pincelzinho chanfrado. Eu mostrei como que você aplica só com um pincelzinho e como que você aplica com um pincel chanfrado. E eu também mostrei no vídeo este pincel de silicone. Tem gente que não gosta de colocar nada nos dedos, né? Então, você pode aplicar o primer com o nosso pincel de silicone. Então, esses foram os produtos que nós utilizamos para preparação de pele. Agora, vamos para os olhos, tá? O que a gente utilizou? Primeiramente, eu utilizei, cadê aqui? Meu pincelzinho de sombra, um pincel de esfumar e o pincelzinho de esfumar formato lápis. Cadê ele aqui? Aqui, achei. Aqui, tá? Então, esses 3 pincéis eu usei para os olhos. Eu usei também a sombra, o lápis marrom. Utilizei esse quarteto aqui, ó, que eu acho super coringa. Sombra Cinnabar, sombra Biscotte, sombra Hazelnut e sombra Rose Gold. Apliquei a Cinnabar aqui no canto externo. Apliquei também o primer para os olhos. Sombra Biscotte aqui no começo, depois a sombra Hazelnut aqui em cima e a sombra Rose Gold aqui embaixo. Aí, apliquei, né, a sombra Cinnabar para poder fazer esse esfumado aqui na parte, né, inferior aqui dos cílios. E depois, máscara de cílios. Máscara Fanorama e a máscara à prova d'água, que é para segurar por muito mais tempo, tá bom? Então, esses foram todos os produtos que eu utilizei. Então, você tendo os produtos corretos, você faz uma maquiagem super bonita. Às vezes, o que acontece? A gente tem muitas sombras,
muitos blushes, muitos pós e não tem necessidade. Você tendo as cores corretas, você vai fazer uma maquiagem super elegante, super bonita, vai realçar ainda mais a sua beleza, tá bom? Quero que você confira as 2 aulas que eu preparei especialmente para vocês. Então, eu fiz uma aula só de preparação de pele e depois uma aula só para a área dos olhos. E esta primeira aula é falando de todos os materiais que nós utilizamos, tá bom? Curte, compartilha. Se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve. Toda semana tem vídeos aqui. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!